Bom, ela é pesquisadora em saúde reprodutiva e direitos da mulher. Eu vou começar com Margarete Arilha. Vamos lá! 5 anos no México, você trabalhou 5 anos no México? 5 anos no México. O que você fazia lá? Eu era assessora regional do Fundo das Nações Unidas para os Assuntos de População, que é uma agência das Nações Unidas, que é estabelecida no mundo todo, que tem seu escritório aqui no Brasil, mas eu trabalhava no escritório regional. Então eu dava assessoria na área de políticas de saúde reprodutiva, gênero e direitos para as oficinas do FUNUAP em todos os países da América Latina e Caribe. Qual é a posição da ONU em relação exatamente à saúde reprodutiva? Explica um pouco o que é isso e como é que é controlado ou controlável. Olha, as Nações Unidas, na década de 90, tiveram um papel fundamental porque ajudaram, apoiaram, na verdade lideraram, né, um processo de organização de conferências mundiais que articularam governos e sociedade civil do mundo todo para debater grandes temas. Você deve se lembrar, em 92 foi aqui a Conferência do Meio Ambiente aqui no Rio de Janeiro. Certo. Né? Em 94 aconteceu a Conferência Internacional de População e Desenvolvimento lá no Cairo. Em 95 foi a Conferência da Mulher em Beijing. E essas três, depois existiram outras, né? Era o ciclo das conferências das Nações Unidas, mas essas três foram realmente centrais para a discussão e debate nacional e internacional em relação a todos os campos, todos os aspectos da saúde sexual e reprodutiva. Mas eu queria que você explicasse o que é a saúde reprodutiva, exatamente. Então. Porque, claro, você falou do meio ambiente, todo mundo já sabe, mas saúde reprodutiva é um termo que muita gente está ouvindo pela primeira vez. O que é em relação a segurança, praticar sexo com segurança? É em relação a quê? Qual é a preocupação em relação à saúde reprodutiva? Então, é controle de população? É controle O que é exatamente? Não. Quando a gente fala em saúde, fala da perspectiva da Organização Mundial de Saúde, sobre saúde, no geral as pessoas entendem, né? Uma definição mais conhecida. Claro, aquele mais ampla aspecto, toda a situação de bem-estar físico, psíquico e social em relação à vida, né? E à saúde. Agora, quando eu falo saúde reprodutiva, eu estou aplicando essa mesma ideia ao campo da reprodução, quer dizer, todos os aspectos da vida biológica e social que tem a ver com reprodução. Então, por exemplo, quando eu estou falando de amamentação, eu estou falando de amamentação, eu estou falando também da saúde reprodutiva das mulheres no campo específico da amamentação. Quando eu estou falando, por exemplo, do direito de uma mulher parir, né, sem correr o risco de morrer, eu estou falando da saúde reprodutiva e também dos direitos reprodutivos. O direito que aquela mulher tem de parir e não morrer, de dar à luz a um bebê e não morrer. Ela tem um direito como cidadã, né, à saúde e à saúde reprodutiva, e ela deseja, né, que a sociedade, que o Estado dê respostas eficazes para que ela possa encontrar um lugar adequado, sem risco, para que ela possa dar à luz. Né? E como é que essa organização se posiciona em relação ao aborto, ao direito da mulher de escolher ou não? Quer dizer, qual é a posição exatamente? Então, eu trabalhei para as Nações Unidas durante 5 anos, não é? E hoje eu não trabalho mais para as Nações Unidas, não é? Eu trabalho hoje coordenando o PROSARI, que é um programa de apoio a projetos na área de sexualidade e saúde reprodutiva, vinculado a uma articulação da sociedade civil, que é a Comissão de Cidadania e Reprodução. Então eu vou falar aqui não como Nações Unidas, né? Falar com a posição das Nações Unidas. Não, e depois eu quero saber também a sua posição, que eu acho que é interessante
para a gente sentir tendências. Você sabe que Primeira orientação da organização onde você trabalha. Então, as Nações Unidas, elas obedecem às plataformas que as conferências, essas que eu citei, elas estabeleceram, né? Então, o FUNUAP, né, ou UNFPA, né, falando a sigla em inglês, realmente defende que todo aborto, ele não pode ser um aborto, todos os abortos não poderiam ser abortos inseguros, né? Quer dizer, quando uma mulher decide fazer um aborto, ela deveria ter à sua disposição todos os equipamentos para não correr risco de vida, desde que, não é, não haja uma desobediência à legislação do país. Sim, também, claro. O texto da Conferência das Nações Unidas diz que no caso em que progressivamente os países deveriam começar a analisar a legislação que possuem a respeito do aborto. Eu, particularmente, eu sou absolutamente favorável ao direito da mulher decidir, né? Ao direito de decidir se quer ou se não quer ter filhos, quando ter e com quem ter, né? Agora, Margarete, eu quero... Eu não sei não, e você? Olha, eu nunca fiquei grávido, então para mim fica difícil. Mas eu tenho, e em segundo lugar, você que está sendo entrevistada. Mas é uma decisão, para mim, é uma decisão muito difícil, deve ser uma decisão muito difícil, até para o homem tomar em relação à mulher. Agora, claro que eu acho que a mulher tem todo o direito sobre o seu corpo, inclusive na hora de ter uma relação sexual, quer dizer, ela deve ter conhecimento das consequências. Agora, realmente, eu não me posiciono nem contra, nem a favor, eu acho que cada caso é um caso. Mas, por exemplo, vou dar um exemplo dentro disso que eu estou falando. A decisão de ter ou não ter um filho, já que a mulher engravidou, não cabe ao casal ou cabe só e exclusivamente à mulher? Ou o homem tem o direito de chegar e interferir? Não, esse filho é meu também, você não vai fazer um aborto. Porque o homem está tão acostumado a mandar que daqui a pouco quer mandar até no aborto que a mulher resolve fazer. E, ao mesmo tempo, eu acho que a legislação devia incluir alguns casos, que não inclui, que são absolutamente, você vê que aquilo foi uma coisa absolutamente involuntária, ou foi forçado, ou isso, aquilo. No entanto, existe até uma legislação, mas nunca se manifesta. Eu acho que se homem engravidasse, o aborto seria até obrigatório. Não seria difícil de passar uma lei nesse sentido. Mas o pai não tem também direito sobre a vida dessa criatura que ele ajudou a conceber ou não? Seria até desejável que os homens realmente tivessem uma maior consciência. Eu, inclusive, particularmente, tenho trabalhado muito sobre esses temas, né? Também sobre gênero e a perspectiva dos homens em todos esses assuntos. E uma das coisas que a gente vê é assim, há ainda um enorme distanciamento do homem em relação à sua própria capacidade fértil. Muitos homens, você vai encontrar por aí vários casos, né, em que os homens dizem assim, pô, mas aquela garota, ela engravidou, ela me enganou, ela disse que estava usando anticoncepcional, mas depois não estava. Não, mas eu estou dizendo o homem que assume a gravidez. Eu quero e a mulher não quer. Então, como é que se resolve esse impasse? Eu acho que, obviamente, se existe possibilidade de diálogo, né, é o melhor dos mundos. Né? Mas, na realidade, muitas vezes isso não sucede. Não, meu amor, eu estou dizendo nesse caso. Em última instância, é a mulher que vai decidir. Isso que eu queria saber. Não tem por onde. Cabe à mulher decidir. Exatamente. Agora, outra pergunta que me preocupa, por isso é que eu acho que cada caso é um caso, não posso, nem quero me posicionar, porque eu acho que é muito complexa a coisa. Porém, eu te pergunto, você que é tão firmemente a favor, e é mulher, quer dizer, você entende mais do assunto do que eu. Mas como é que se criteriza quando começa a vida? Sabe, porque tem lugares em que pode abortar, fazer o aborto até tantos dias ou até 2 meses. Como é que se consegue criterizar quando aquele serzinho vira gente?
Então, existem N, como você diz, né, existem variações em relação às leis que existem por aí no mundo, né? Existem diferentes posições, depende do lugar onde você está falando, sim, depende se você está falando como um neurocientista, depende se você está falando como um teólogo. Não, não, do ponto de vista científico, como teólogo, a gente já sabe que na hora da inseminação já é um ser que está ali. Mas com os teólogos também, a própria orientação da igreja hoje em dia é que sexo só serve para reprodução, quer dizer, o amor não entra em linha de conta. Mas eu digo do ponto de vista científico, quando é que se estabelece até onde deve ir a possibilidade de uma mulher decidir se vai ou não praticar um aborto? Uhum. Olha, você estava falando da coisa de quando começa a vida, né? Eu, particularmente, eu adoto, né, como perspectiva aquela que diz o seguinte: a gente tem que diferenciar a vida celular, né, da existência de um indivíduo realmente biológico, certo, que seja capaz de existir, de ter existência fora do corpo de uma mulher. Então, né? Você definiria isso o quê? Quando sai da vida celular, é o quê? Um mês? 2 meses? Não sei. É um pouquinho mais para frente. Um pouquinho mais para frente. Quer dizer, a gente tem que pensar quando é que o indivíduo é um indivíduo biológico que é capaz de viver ou de sobreviver com autonomia biológica. Mesmo que o feto já esteja formado? O feto estando formado, você está falando é vida do embrião, ou não é vida? Você está falando do embrião. Do embrião, é. Então, se a gente for pensar, né, qualquer célula, ela tem vida, tá certo? Qualquer célula tem vida. Claro, claro. Né? Mas aí tá, o que eu acho difícil de definir é até que ponto você pode interferir ou não. Eu acho que isso, aliás, é a dificuldade de todo mundo, né? Exatamente. É por isso que também a gente, eu digo gente, nós pesquisadores e especialistas no campo da saúde sexual e reprodutiva, mas que também vem trabalhando com um movimento de mulheres há tantos anos, né, a gente pensa que seria extremamente positivo, né, ter um Estado que permitisse o direito de decisão, que desse as condições isso é outra coisa, que uma claro, mulher pudesse decidir. Evidente. Se eu estou grávida, eu não queria aquele filho, né? Uma gravidez realmente indesejada. Mas, no entanto, eu assumo que para mim é muito difícil, por exemplo, realizar um aborto, né? E eu vou seguir com aquela gravidez, custe o que custar, está perfeito, é minha decisão. No entanto, um Estado também deveria dar as condições para que a mulher que fizesse uma opção contrária pudesse efetivamente, com dignidade e com humanidade e sem correr risco de vida, encontrar um serviço de saúde pública, não é? Porque a gente sabe também que a população de alta renda faz os abortos que deseja com boas condições. Há uma grande hipocrisia, né, em torno disso. A mim, o que sempre me aflige é, primeiro, intervenção do governo em cima de qualquer coisa. Tudo me cheira a censura, que é uma coisa abominável. Em compensação, eu também acho péssimo criterizar, a pessoa que criteriza. Não, até aqui é vida, até aqui é humano, isso aqui já não é humano. Eu tenho medo desses critérios, que no nazismo deu no que deu, quer dizer, judeu não é gente, então pode matar com qualquer idade. Bebê, feto, bebê, grande, velho, não é gente, então não está nas leis. Aliás, o que é o maior absurdo é que isso constava nas leis de Nuremberg, né, das leis nazistas. Esse negócio do critério é sempre, acho que é um problema muito difícil da gente assimilar. Mas vamos mudar um pouquinho o assunto. Só um pouquinho. Eu acho que uma das coisas que acho que se junta com o que a gente está falando, né? A sociedade brasileira tem debatido aí ultimamente, trazido, vamos dizer, a público, né, pela voz ousada, até interessante, do ministro da Saúde, né, de que o Brasil precisa fazer um grande debate. Aliás, eu estou chamando o ministro da Saúde para vir dar a entrevista aqui, porque eu achei a atitude dele muito corajosa, né, muito eficiente. Inclusive porque eu soube, aqui o pessoal fazendo a pesquisa aqui para o nosso papo, que o aborto é a terceira causa de mortalidade materna. Exatamente. E quais são as duas primeiras?
Hemorragias, né? E infecções. Infecções, exatamente. Também ligadas necessariamente ao aborto feito com cabide, aquelas coisas horrorosas? Que ainda existe, né, Jô? Como? Que ainda existe por existe, aí. Quer dizer, então a gente vive umas contradições terríveis no mundo moderno. Né? Bom, então as mulheres estão sendo internadas, estão sofrendo, não estão sendo tratadas com dignidade, correndo risco de vida, e o sistema público de saúde está gastando um dinheiro que não precisava gastar, não é verdade? Poderia estar aplicando em coisas de mais necessidade. Bom, você, além disso, você viajou por todos os países da América Latina e da América Central, com exceção de Cuba. A sociedade mexicana, por exemplo, o que te chamou a atenção na sociedade mexicana? Olha, a sociedade mexicana, ela é uma sociedade que viveu, digamos, sob a égide do partido, né, do PRI, né, durante muitos anos, décadas e décadas e décadas. Então, isso funciona, isso para o bem e para o mal traz alguns aspectos interessantes, né, para a gente analisar. Quer dizer, do ponto de vista da reorganização do sistema de saúde, eles são bastante, pensando em América Latina, eles são bastante até disciplinados. Né? Quer dizer, então, a hierarquia, a burocracia, né, estatal, ela tem o seu certo jeitão assim, de funcionar. Agora, o México, né, ele nos ajudou a pensar como realmente aspectos culturais, políticos e institucionais acabam ajudando a caracterizar e a definir, por exemplo, as preferências de uso de contraceptivos. Né? O México se destacou, se caracterizou durante muitos anos por adotar, né, durante a vigência do PRI no poder, da vigência do uso do DIU. Né? Sim. Majoritariamente durante anos e anos e anos. Né? Já no Brasil, não é assim. Né? Quer dizer, o DIU não é um método anticoncepcional de alta preferência das mulheres, porque o contexto institucional, político-cultural não disseminou, né, o uso desse método anticoncepcional. Mas é uma sociedade muito machista, mexicana? Ixi, não tem nenhum mexicano por aqui? Como é que é? Mas então você está se submetendo ao poder desse machismo? Se tiver um mexicano aqui, você não fala nada? Não, fala. É uma sociedade altamente conservadora. Me surpreendeu. Né? E nós, como brasileiros, é até conhecido por aí, né? Assim, você vai nas embaixadas e conversa com o pessoal. Há tensões, né, na relação entre brasileiros e mexicanos. É difícil. Não sabia disso, não. Os mexicanos são muito agradáveis, eles são muito formais, agradavelmente formais, mas na hora do vamos ver... A mulher mexicana pode se vestir do jeito que quiser? Ai, não... Você sabe uma coisa que me surpreendeu incrivelmente? Quando eu comecei a ir para as praias do México. Tirando toda aquela região lá de Cancún, né, ali da pontinha do Golfo, tirando aquela região, digamos que é muito mais, está muito mais submetida, né, ao turismo, mas quando você vai para outros estados do México, me surpreendeu ver, por exemplo, a relação que os mexicanos têm com o mar. É completamente diferente da nossa. Então, eles, em várias praias do México, eles entram de roupa no mar. Aqui também já estão entrando agora com roupa de borracha, por causa da contaminação das águas. Não. Está virando o Oceano Tietê. Não, mas assim, você vê as crianças, os adolescentes entrando de bermudão, né? Assim, com camiseta, É uma outra relação com o corpo, uma outra relação com a sexualidade que realmente espantava muito. O que aconteceu na Colômbia? O que te chocou na Colômbia em relação ao ataque às mulheres? Como é que é? A minha experiência regional realmente foi fascinante, né, porque a gente vê a força, né, imperativa dos contextos na definição da situação de saúde, de vida e de morte das pessoas. Né?
Então, por exemplo, na Colômbia, o que a gente vê é como toda a situação de confronto, de conflito, né, entre governos, grupos paramilitares, de como isso acabou fazendo, né, as mulheres serem submetidas a situações assim. Por exemplo, um determinado grupo para digamos, se opor ao outro, acabava tomando como reféns mulheres e submetendo a violências sexuais incríveis, né? Quer dizer, e não um caso aqui, um caso ali, quer dizer, uma situação... Quase como regra. Quase como regra, né? Então, bom, eu conversei com a pesquisadora em saúde reprodutiva, Margarete Arilha. Margarete, obrigado pela sua presença. Obrigada a você. Obrigadíssimo. Daqui a pouco a gente volta.